Olá, traders! Bem-vindos ao canal Mentoria X-Game. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo para o canal da série Indicadores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as médias móveis na análise técnica. O que são as médias móveis? A média móvel é um indicador que tira uma média dos preços de um determinado ativo em um determinado período e aplica essa informação num gráfico. Então, um exemplo, o ativo mini índice, numa média de 200 períodos. E aí a gente consegue ver esse indicador no gráfico, onde ele apresenta essa informação para a gente. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples e a média móvel exponencial. Qual que é a diferença de uma para outra? A média móvel simples, ela tem o mesmo peso para a média inteira. Então, em qualquer lugar dela, ela vai ter o mesmo valor, o mesmo peso. E a média móvel exponencial, ela vai levar em consideração os últimos preços. Então, se a gente tem uma tendência de alta, que ela começa a surgir, a média móvel exponencial, ela vai dar maior ênfase a essa tendência que está se iniciando. Não que uma seja melhor que a outra, mas que cada uma tenha o seu ponto forte e o seu ponto fraco. As médias móveis também podem atuar como suporte em tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Então a média móvel ela pode atuar como um suporte e resistência dinâmico, onde ele acompanha a movimentação do preço e onde ele acompanha, onde a gente tem ali zonas de conflito entre compradores e vendedores. Quando a gente olha isso no gráfico, fica um pouco mais fácil de entender. E é por isso que a gente vai dar uma olhadinha na prática de como que isso daí funciona. As estratégias com as médias móveis, elas têm pontos fortes e elas têm pontos fracos. Quais são os pontos fortes de estratégias com as médias móveis? As médias móveis são seguidoras das tendências. Elas podem tanto mostrar uma tendência e confirmá-la, como sinalizar uma possível reversão de tendência. E quais são os pontos fracos? Elas podem apresentar atrasos. Então, quando você tem uma alta volatilidade no mercado, ou quando você tem um movimento muito forte, muito direcional, ela pode apresentar atraso em te mostrar esse movimento. Então, o interessante é você não utilizar ela sozinha. Você ter outros indicadores acompanhando. Por quê? Porque você vai ter uma facilidade maior em visualizar esses movimentos. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Bom, pessoal, eu tenho o gráfico do mini índice num período de 6R. E aí eu vou mostrar como que a média ela se comporta na prática. Deixa eu pedir para o pessoal que não se inscreveu para se inscrever no canal, para deixar o like, para dar uma força para a gente que está produzindo conteúdo. Pessoal, eu vou colocar o indicador no gráfico. Então eu venho, clico com o botão direito em cima do gráfico, inserir indicador. Ele vai abrir a caixa de diálogo. Eu vou colocar médias móveis, já aparece. Eu posso colocar ela numa janela interna ou no gráfico, e aí eu quero colocar no gráfico, inserir, e aí ele pede o período. Eu vou utilizar 200 períodos, mas eu poderia colocar o número de períodos que eu quisesse colocar aqui. E aí ele me dá a minha média. Eu clico novamente com o botão em cima da média, aparece propriedades da média, e aí eu vou ter os parâmetros e aparência e valores para configurar. Os parâmetros. A média ela é de 200 períodos e ela pode ser aritmética exponencial ou qualquer uma outra. As mais utilizadas são aritmética exponencial, que é a simples e a exponencial. A aparência dela, a gente pode mexer na cor. Eu particularmente gosto do amarelo, e quando é uma média um pouco mais robusta, num tamanho 2 ou num tamanho 3, que ajuda. A gente pode mexer no estilo também. E aí a gente tem, vou aplicar, ok. E a gente tem a nossa média móvel cruzando o gráfico. Qual que é a diferença da média simples para a média exponencial? Da média aritmética para exponencial? Então, eu vou colocar aqui
uma linha marcando aonde está a minha média, né, aritmética. E aí eu vou mudar o estilo dela, vou colocar ela como exponencial e a gente vê que ela baixa um pouquinho. Então aqui, ó, a gente verificou que ela cedeu, né, um pouquinho. Por que ela tem, né, essa diferença de uma para outra? Porque uma leva em consideração todos os valores e ele dá o mesmo peso para todos os valores. Já na média exponencial, né, ele vai dar ênfase nos últimos preços. Então, como é um caso aqui onde a gente teve uma variação pequena, ele tem, né, uma variação pequena aqui. Já no caso de ser uma explosão ou um movimento um pouco mais brusco, isso daqui aumenta se ela for exponencial. Se ela for, né, uma média simples, ela vai acompanhando normal até ela absorver aquela tendência. Mas se ela for exponencial, ela vai dar valor, ela vai dar ênfase nos valores que foram, né, gerados por último. E essa é a diferença, né, de uma média móvel exponencial para uma média móvel aritmética. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar, né, nessas médias móveis? Então, já é um pouquinho mais de prática. Então, eu tenho aqui, né, minha média cortando o gráfico. Por que a gente fala que ela pode ser um suporte e uma resistência, né, dinâmica? Porque ela acompanha a variação do preço. Então, eu tenho o preço abaixo da média e eu aplico venda. Eu tenho ela acima da média, eu aplico compra. E funciona realmente isso daí? Vamos dar uma olhada num tempo maior. Ó, inicia uma tendência de baixa. Então ela entra numa acumulação e aí ela inicia a tendência de baixa. Pode ver que ela não consegue romper e quando ela rompe ela retorna. E aí ela pega a explosão para baixo. Não rompe, pega a explosão para baixo. 1.500 pontos em 32 minutos. Ela acumula, né, com uma tendênciazinha de alta, acumula. Ela rompe para baixo, rompe para cima e ela segue de novo, né, o movimento. A gente vai verificar, ó, aqui, ó, o movimento aqui. Então, o que a gente consegue ver? Ela rompeu para cima, ela faz um movimentozinho de alta. Ela rompeu para baixo, ela faz um movimento de baixa. Então, é por isso que o pessoal fala que ele é um suporte e resistência dinâmico. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com os períodos de acumulação e distribuição. Por quê? Porque nesse período ela corta para baixo, corta para cima, corta para baixo, corta para cima. Então pode apresentar vários sinais falsos, né? Então esse daqui é a única complicaçãozinha quando a gente utiliza ela como suporte e resistência. Qual outra estratégia que a gente consegue utilizar, né, com a média móvel? Acrescentando mais uma média. Então a gente vai lá, inserir indicador, e aí a gente acrescenta mais uma média. Inserir. Dessa vez a gente coloca um período mais curto, 32 períodos. Fechar. E aí a gente tem uma média mais curta. Vou clicar nela, vamos configurar ela, então eu vou, né, eu quero ela aritmética também. Na aparência eu vou colocar ela branca. Coloquei. E aí como que a gente vai utilizar essa segunda estratégia? Essa segunda estratégia, ela utiliza da seguinte forma. A gente vai pegar ela nos cruzamentos. Então, cruzou para cima, errou e foi estopado. Cruzou para baixo, entrei, né? Então a gente tem um cruzamento aqui. A gente tem um cruzamento aqui, né? Um novo cruzamento aqui. Então, a média cruzou para baixo, entrei na operação, 414 pontos em 2 minutos. Ela retornou, né? Cruzou para cima, confirmou e continuou o caminho.
616 pontos em 12 minutos. Cruzou para baixo de novo, 200 pontos. Cruzou para cima, não andou quase nada, né? Provavelmente uma operação estopada. Cruzou para baixo de novo. Olha, ele vai cruzar novamente com 1.322 pontos em 1 hora e 1 minuto. Então ela pegou uma tendência forte aqui. Ela volta, não cruza, sobe mais um pouquinho, 270 pontos, cruza para baixo de novo, provavelmente um stop, uma operaçãozinha muito curta. Quando ela cruza de novo, ela faz 589 pontos, né, em 20 minutos. Então, se a gente utilizar essa estratégia do cruzamento de média, a gente consegue pegar bons movimentos. O que ocorre é que assim, os stops têm que ser curtos e a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Você pode ver que aqui, ó, ela chega a cruzar a linha, né? Ela cruza um pouco, o preço cruza a média móvel, mas a média móvel curta, né? Ela não consegue cruzar e ela continua acompanhando. Então a gente tem que ter um gerenciamento de risco bom para a gente saber posicionar o stop, né? E assim conseguir pegar essa operação. Mas basicamente é isso, né? O preço abaixo da média ou o preço acima da média. O cruzamento informando onde a gente pode entrar e um stop curto. Quando a gente perde pouco. Esse que é o interessante de você não casar com uma operação perdedora. Então eu vi o cruzamento de média aqui, ele cruzou de novo, eu saí da operação, né? Ele retornou, eu entrei na operação. Então aqui eu perdi pouco dinheiro. Mas quando eu recuperei o dinheiro, olha onde ele foi lá embaixo. Então isso daí é muito importante para a gente conseguir, né, manter uma conta sadia, né, com gerenciamento de risco bom e fazer operações certeiras. A gente usa só a média móvel para fazer a operação? Não, a gente pode usar outros indicadores. Mas a média móvel é um dos indicadores mais utilizados, né, na análise técnica. Muita gente utiliza a média móvel e normalmente o preço ele segue a média. Então eu tenho preço abaixo da média, vendedores estão ganhando. Eu tenho preço acima da média, compradores estão ganhando. O que a gente precisa ter é paciência e gerenciamento de risco, né? Ele cruzou para cima, mas ele vai voltar. Não sei se ele vai voltar. Ele cruzou para cima, pegou meu stop, saí da operação, né? Ele retornou, eu entrei na operação de novo, ele saiu, foi estopado mais uma vez. E aí você pode, né, perder pouco e acumular uma, 2, 3 operações, né, onde você perdeu, mas uma operação boa que você consiga pegar e tenha paciência, ela te paga todos os stopzinhos curtos que você tomou. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco do funcionamento das médias móveis. Ela é um excelente indicador, muito utilizado na análise técnica, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, agradece lá. E logo vou estar postando mais vídeos aí para vocês com alguns outros indicadores que podem acompanhar, né, a média móvel na análise técnica. Forte abraço, fiquem com Deus.